Boa tarde a todos. Vamos então iniciar a última sessão do Investigar em Estudos Medievais e é com um grande prazer que eu vou apresentar o nosso último orador, o professor Walter Rosa, que vem da Universidade de Coimbra, onde é professor no curso de Arquitetura e no Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia. O professor Walter Rosa é arquiteto de formação, mas tem um percurso que o ligou muito à história da arte e o fez aproximar-se muito de nós, uma vez que fez aqui o mestrado de História da Arte na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, sobretudo na área da História do Urbanismo, e depois continuou nesses temas, tendo desenvolvido uma tese de doutoramento sobre a cidade de Coimbra no tempo longo, que o levou a interessar-se por demais pela história, para explicar a cidade na época moderna recuou até tempos bem longínquos, até bem profundamente na Idade Média, na época romana, e portanto é, de certa maneira, como eu costumo chamar, somos amigos há muitos anos, um historiador honorário para além de arquiteto e de urbanista. Neste momento dirige um projeto que provavelmente muitos conhecem, que está sediado na Fundação Carlos de Gulbenkian e que tem a ver com a difusão de informação sobre o património português no mundo, que aconselho vivamente, agora não estou a recordar o título, mas qualquer dirá, que tem permitido divulgar de uma forma com enorme qualidade e rigor, porque se referem aos melhores especialistas, todo o património artístico, mas sobretudo arquitetónico e urbanístico português espalhado pelo mundo. Eu não me vou deter mais, o professor Walter Rosa vai exatamente tratar um tema que nós, em Idade Média, somos muito fraquinhos, digamos assim, que é a facilidade com que usamos imagens não medievais para entender espaços medievais. E muitas vezes fazemos sem os devidos cuidados, sem devida crítica textual, para retomarmos a primeira sessão da manhã, e eu fiz questão de convidar o professor Walter Rosa exatamente para nos ensinar a ler e utilizar plantas e mapas de cronologias posteriores à Idade Média, mas com o rigor que é necessário para não cometermos anacronismos, erros de leitura, generalizações precipitadas, enfim, tudo aquilo que fazemos com uma grande ligeireza, fascinados muitas vezes também pela beleza dessas mesmas imagens. Eu não demorava mais tempo, agradecia ao professor Walter Rosa por ter vindo de Coimbra, sei que hoje foi um dia complicado porque tinha aulas todo dia, ter vindo à nossa sessão e passo-lhe a palavra e a imagem também. Bom, boa tarde. Eu vou tentar falar sem micro. Se virem que estão com problemas, digam-me, levantem o braço que mudamos de estratégia. Mas eu acho que para a explicação queria aqui preferia estar de pé e falar sem micro, portanto, mas estejam à vontade para dizer. Bom, antes de mais, muito obrigado, boa tarde a todos. Agradeço o convite que me foi feito, em vez da Amélia Andrade, de facto, a mim já há bastante tempo. Ela trata-me de facto como historiador honorário, eu considero-me um historiador intrometido, mas são graus diferentes de honorabilidade, apesar de tudo, procuro fazê-lo com alguma honorabilidade. Bom, e achei muito interessante o desafio que me foi feito, porque de facto trabalho muito com este tipo de material há muito tempo, sem nunca ter sistematizado a forma como o faço. E, portanto, foi assim um desafio interessante de responder e de montar um pouco esta apresentação. Que não vai ser exatamente como está no resumo, onde eu dizia que, essencialmente, trabalhar sobre uma planta de um edifício e de uma cidade, eu alarguei um pouco esse âmbito. Embora tenha aqui três momentos, um pouco de considerações iniciais sobre esta questão, a seguir mostrando alguns dos materiais e comentando alguns dos materiais, e depois por último mostrando aquilo que nós fazemos, mesmo fazendo uma coisa é interpretar passivamente, outra coisa é interpretar usando os desenhos e desenhando sobre os desenhos,
que era uma das coisas que eu também tinha no resumo. Isto comparado com a intervenção anterior é uma coisa absolutamente analógica, eu diria quase primitiva, não tem tecnologia em especial. É evidente que depois na fase do desenho começa a ter, mas do ponto de vista interpretativo não tem de facto nenhuma ciência do ponto de vista tecnológico, é evidente que tem a sua ciência. Eu diria que tem uma ciência muito baseada numa prática prolongada. É evidente que a minha formação de arquiteto ajuda muito, mas tenho trabalhado com gente de proveniências variadas que gradualmente, portanto, isto passa muito pelo treino e pela forma e também pelo conhecer o conjunto de imagens. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, de facto não é. E eu diria até que, quer dizer, partindo de um princípio interessante, e esta questão dos espaços e formas, há uma pequena diferença entre o nome que veio publicitar e o que eu acabei por dar. Ler espaços e formas através do seu desenho, eu começaria logo por essa questão dos espaços e formas. Penso que é simples, os espaços é uma questão de ovo e galinha, não é? Portanto, significando muito outra coisa, são as formas que determinam o espaço, é o espaço que nos permite ver as formas, não é? Portanto, basicamente, nós não nos movimentamos nas formas, nós movimentamos no espaço. E são as massas ao redor. E, portanto, é esta dualidade que o desenho representa e, por vezes, criando alguma ambiguidade entre o que é espaço e o que é forma. O problema do desenho, e nós quando falamos de cartografia, de mapas, de elementos iconográficos, de vistas, perspectivas, etc., estamos a falar sempre de elementos que têm um problema básico, é que são representações a 2 dimensões de coisas que nós sabemos que funcionam a 3 dimensões e, como a nossa perspectiva é histórica, a 4 dimensões. Portanto, há a questão do tempo, que é uma 4ª dimensão, que é fundamental nestas análises. Bom, aquela máxima, um desenho vale mais, uma imagem vale mais de 1000 palavras, eu diria vale mesmo. E começaria com meia dúzia de tópicos, e depois passamos imediatamente aos desenhos, quer dizer, que são alguns aspectos que me parecem importantes e que são absolutamente banais, facílimos de perceber, mas que as pessoas que nunca tiveram que refletir sobre isto normalmente não percebem. Bom, primeiro para nós, e acho que para vocês também, se pensarem bem, um desenho não é uma ilustração, é um documento. Eu tive uma guerra epistolar aqui há uns anos atrás com a direção da Torre do Tombo, porque precisávamos de uns desenhos e os desenhos reproduziram os desenhos e os desenhos custavam uma fortuna, a reprodução dos desenhos. Eu dizia, mas porquê? Há que temos direitos sobre os desenhos. Eu digo, mas porquê é que não cobram a mesma taxa sobre as fotocópias dos documentos e das certidões e por aí fora? Porque os documentos são documentos e os desenhos são ilustrações. E isto deu uma discussão enorme. Eu acredito que os desenhos sejam ilustrações para a maior parte das pessoas que põem um desenho no meio de uma tese que não faz lá falta nenhuma. Para nós, os desenhos são o nosso documento fundamental de trabalho. E, portanto, isto de facto são documentos e têm que ser encarados enquanto documentos, tal como a realidade que eu trabalho normalmente, que são as cidades, é o meu principal documento. O meu principal documento é a realidade física que eu estou a estudar e que tem registros de várias épocas e tem os dados todos. E é o meu ponto de partida. No final, do ponto de vista da investigação, no final depois vão perceber quando eu digo que é o meu ponto de partida. Porque os desenhos, tal como os documentos, mentem imenso. Mentem, ou enganam, e por outro lado mentem porque muitos deles foram feitos para mentir, para enganar, precisamente, não é? Quando um monarca pede a alguém que lhe faça o desenho, representar uma obra que ele pagou porque ele quer ver como faça, obviamente que o desenho exagera um pouco, até no estado de desenvolvimento da obra, porque ele sabe que o monarca nunca lá vai, o monarca nunca iria a Goa, nunca iria a Macau, se calhar nunca iria a Elvas, uns documentos que tenho aqui, para ver se a casa e a da Câmara ou a praça foi feita e se o dinheiro. E, portanto, isso é muito interessante, termos logo aquilo, a história se chama a crítica da fonte, que é um dado fundamental. Mas, portanto,
O primeiro ponto, a continuidade em desenho, a descontinuidade na descrição, é o grande desafio que o desenho nos levanta quando nós queremos fazer reconstituição. E, portanto, é o desafio que um desenho levanta quando nós o estamos a analisar, é que a descrição de um espaço, de uma cidade, digamos, de algo, foca aspectos peculiares, não é? Que têm a ver, sei lá, a casa da Câmara que está na praça, e depois diz ao lado fica isto e aquilo. Mas a descrição, em primeiro lugar, nunca é exaustiva ao ponto de eu conseguir fazer uma reprodução fiel daquilo que lá está, e por outro lado é absolutamente pontualizada. Eu consigo, para uma cidade, ter elementos descritos aqui e acolá, não consigo ter nunca, por mais exaustiva que seja, uma descrição contínua do espaço. Enquanto que eu no desenho não tenho outro remédio. Porque o desenho, quer dizer, a fotografia nunca é parcial. Tem um elemento e, portanto, quando me dizem assim, vamos fazer a reconstituição da cidade de Coimbra do século XII, eu tenho uma descrição de uma igreja, um pedaço da muralha, não sei o quê, e o meio, o enchimento, digamos assim. Portanto, é este problema, é o desafio que se coloca quando se trabalha a este nível, é precisamente o que fica nos interstícios. E, por vezes, o que fica nos interstícios não está descrito naquela coordenada de tempo, eu há bocado falava em 4 coordenadas, está descrito numa coordenada de tempo, 50 anos depois, ou 30 anos antes, e, portanto, nós temos que jogar com isto, também jogando com uma coisa que é fundamental, que é aquilo que é estrutural num tecido urbano, ou mesmo num edifício, muda muito lentamente, muito dificilmente. Não é? É uma das leis que nós temos na história do urbanismo, chamada lei da persistência do plano, não é bem uma lei, mas é uma coisa que se verifica, é que um território, uma vez dividido, uma vez parcelado, aqueles limites de propriedade muito dificilmente mudam de si. Começa, quer dizer, porque o vizinho pode comprar em parcelar, ficam 2, ou pode dividir porque houve herança, mas eu quando ponho um edifício em baixo para renovar, o outro está lá, portanto, aquilo que é a divisão de propriedade fica. Isso seria um outro exercício. Nós hoje não estamos cá propriamente para a história do urbanismo, mas para falar dos desenhos, mas, apesar de tudo, fiquem com esta ideia do problema que se coloca, o desenho descreve tudo. O que, ou procura, ou pelo menos tem que preencher os vazios. O que muitas vezes leva a que eu visitei um desenho para um determinado fim e olhei para ele com aquela perspectiva e, passado 3 anos, vou vê-lo com outro fim e vejo lá coisas que não tinha visto a primeira vez, mas que estão lá. Quer dizer, tem um discurso, tem um potencial de discurso muito articulado, com outros dados, por comparação, etc. Um outro aspecto importante no meio disto tudo é que qualquer desenho é uma abstração da realidade, sempre. Não é? Portanto, é um filtro, é um código que eu estabeleço na minha prática profissional com os meus colegas, que foi melhorando ao longo do tempo, mas, por exemplo, a questão da perspectiva é uma coisa que, como sabem, aparece apenas no finais do século XV, e, portanto, há códigos de representação, mas são sempre abstrações. Um mapa, uma planta é sempre uma abstração. Nada daquilo existe daquela maneira. Portanto, aquilo são regras de representação. O desenho como ferramenta de interpretação, isto é o outro lado da coisa, é que eu, nada melhor para interpretar um desenho do que desenhar sobre o desenho. Destacando aquilo que vou vendo, chamando a atenção, isto é, relevando coisas. Portanto, o desenho, depois no fim, queria mostrar 2 ou 3 exemplos disso. Comunicação e desenho no decidir e fazer, quer dizer, o desenho é muito importante para a tomada de decisão e também para a comunicação daquilo que se deve fazer, chamado projeto. Eu digo sempre, chamo sempre a atenção aos meus alunos, que são alunos de arquitetura. Vocês não sei se percebem, a nossa palavra base, que é o projeto, tem o mesmo ético de projétil. Portanto, é uma coisa que nós projetamos no sentido mesmo, às vezes maléfico também, para o futuro, não é? Portanto, é algo que tem essa base. Portanto, a ideia da comunicação do desenho, o poder e o desenho no conhecer. O desenho sempre foi considerado, e ainda é hoje considerado, digamos, é um instrumento de poder. O reconhecer a preocupação que as pessoas com mais poder têm de terem representações. A Sala dos Mapas do Vaticano, o Duarte de Armas, etc. Não é? Quer dizer, a capacidade de estar num sítio sem ir lá, mas de saber o que lá está. Ou, pelo menos, pensar que se sabe o que lá está. E voltamos à questão inicial.
Portanto, temos aí alguma capacidade a questão do desenho como instrumento de poder, efetivamente, e há uma série de exemplos que podia ser dada, a sala das maquetes, por exemplo, do Palácio de Versailles, os reis, os luíses, assistiam à guerra através de maquetes que lhes eram trazidas antes do assalto, depois do assalto, com aquilo tudo queimado, etc., que é o Museu de Plan Relief, que existe nas Invalidas de Paris, que é muito interessante. Depois vários tipos de desenho, e aí, quer dizer, nós temos hoje em dia o desenho muito codificado por sistemas de geometria, as plantas, os cortes, alçados, mas depois temos levantamentos topográficos, temos as cartas temáticas, um mundo de desenhos. O mais interessante é como, à medida que vamos recuando no tempo, isto estava menos codificado, há uma mescla, quer dizer, há desenhos que simultaneamente representam vistas em perspectiva e representam as plantas, representam os alçados e, portanto, acabam por ter, até do ponto de vista comunicacional, serem mais capazes, têm a ideia da mescla, mais sugestivos. E as próprias opções no desenho, quer dizer, eu quando estou a fazer desenho estabeleço o tal sistema de códigos e uso verde, ou porque aquilo é verde, ou porque o verde se distingue bem do vermelho e afinal eu estou ali a codificar. Uso traços mais grossos, uso traços mais... Quer dizer, há um conjunto de técnicas de representação que convém ir dominando e vendo o que é que isso significa. E isso adquire-se com treino, não é? Até o tipo de desenho ao longo e a passagem do tempo. Bom, não é este o tipo de desenhos que vocês só podem dizer, que são, contudo, desenhos muito interessantes, como sabem bem, dos beatos, etc., representações de Jerusalém Celeste, o Agnus Dei, as 12 portas. Portanto, temos aqui 3 representações de Jerusalém, não é? Portanto, de acordo com as escrituras, são desenhos que curiosamente pertencem à cultura cristã, que têm paralelos, por exemplo, com desenhos de representação de espaço nas culturas orientais, através das mandalas e de outro tipo de elementos, mas, portanto, não é este o nosso mundo é mais este. E o desenho de baixo é, talvez, a mais antiga representação urbana de sempre, Satalayuk, na Turquia, que é uma cidade de 6.200 a.C., aliás, na Anatólia. Em cima é uma reconstituição do que seria, portanto, o de cima é o desenho de hoje. Isto é o desenho que foi encontrado nas escavações da Reavivar, como é evidente. É um desenho muito curioso. Como sabem, o homem começou a desenhar antes de saber escrever, não é? Portanto, é um dado absoluto. É talvez uma das expressões, ou talvez uma das expressões, a expressão artística mais antiga na história da humanidade. Nós o que temos aqui é um vulcão e aqui é uma malha urbana. As escavações têm vindo a dar isto. Aliás, é uma civilização muito interessante, não tinha espaço público, as pessoas andavam pelas coberturas e entravam por buracos no teto, que é o que nós vemos aqui, nesta zona. Mas não é por isso que está aqui o desenho. É apenas para dizer e mostrar um exemplo daquilo que para nós é considerado um dos desenhos, se não mesmo o desenho mais antigo de uma representação urbana e da necessidade de o fazer, não é? O que é curioso é como a escavação, o trabalho arqueológico tem aparecido materiais muito interessantes, pinturas, etc., e até interiores razoavelmente conservados, acaba por se perceber neste esquema como a representação não é assim tão distante da própria realidade. Este é um baixo relevo assírio que eu também acho muito interessante, por várias representações mais antigas, porque não sei se sabem que se calhar está aqui alguém da área e vai nos mentir, mas eu suponho que o símbolo como é que se chama a escrita egípcia? Jeroglifos. O símbolo de cidade é uma cruz com um círculo à volta. E, portanto, a tal ideia de cruzamento de vias, etc. É curioso, como neste baixo relevo nós temos um sistema de vias, as torres e a muralha, não é? E depois as várias atividades e, obviamente, atividades agrícolas que se passam cá fora. Portanto, são várias formas de representação que vão sendo descodificáveis e percebendo, de facto, ao mesmo tempo, qual é a ideia de cidade que estes desenhos vão representando. Este é um daqueles clássicos
que é a forma Urbis Romae do século III em Roma. Foram encontrados não sei quantas peças, isto são apenas alguns exemplos, e que é uma reprodução fiel de uma planta cadastral da cidade de Roma, feita em placas de mármore. Seria um objeto com, não tenho isso para aqui apontado, mas 18 metros por, 18 por 13 metros, e que servia, entre outros fins, para fins fiscais, digamos, para cobrança fiscal, que é um dos elementos, uma das razões que moveu muito o desenho urbano, é a cobrança fiscal, e vão aparecendo em vários sítios ao longo da história. Bom, é de facto um puzzle curiosíssimo, e em grande medida é graças a este puzzle que depois se dirigiram as escavações, que se tem feito a reconstituição do sítio em Roma. Aliás, costuma-se dizer que já se sabe tudo, nunca se sabe tudo, mas sabe-se bastante mais que noutros sítios. Portanto, são diversas formas de representação. Este é um pedaço de uma cópia de um desenho que seria de itinerários de Roma. Não tem nada de rigor topográfico, mas o que interessa é um desenho. O todo disto representa, se não me engano, cerca de 200 mil quilómetros de vias dentro do Império Romano. Portanto, são percursos com as casinhas, os sítios de muda de cavalos, as vilas, quando se passa por um acidente topográfico importante, como um monte ou um rio. E, portanto, os percursos que se faziam dentro do Império. Esta tábua que é uma cópia do século XIII de um elemento que seria do século V. Bom, apenas várias representações. E depois, Idade Média. Eu era para ter dito no início, a Amélia já tinha dito, nós temos, ou melhor, praticamente não temos nada de Idade Média de desenhos utilizáveis, mas há, em Itália, por exemplo, existem alguns, poucos. A tal ideia da persistência do plano e, por outro lado, aquilo que nós vamos apurando é que, de facto, aquilo que nós temos nas cidades portuguesas até ao início da segunda modernidade, até à Revolução Industrial, basicamente o que nós temos são cidades que cresceram, mas em que os tecidos medievais estão lá todos, e grande parte do casamento também. Portanto, os levantamentos que nós temos do século XVI, XVII, XVIII representam a cidade medieval. Nós temos é que tirar o que está a mais das periferias e não necessariamente o que está por cima. Bom, este é um caso particularmente feliz. É uma cidade toscana, à beira-mar, que tem alguma representações externas, a cidade típica, com os torreiros, etc. Mas o elemento que me levou a pô-la aqui é precisamente esta planta, que é um plano para a cidade, que, portanto, na vista, é um sítio daqueles spots turísticos que vale a pena visitar, mas que a cidade é fundada mais ou menos nesta data, e o documento é um documento praticamente da época da fundação. Cá temos nós a muralha, a igreja, o palácio e o parcelário, a divisão dos lotes, com o nome dos colonos que iam colonizar a cidade. E, portanto, cá está, é talvez, em termos de cultura ocidental, e eu diria, como não conheço mais nenhuma daquilo que eu conheço, o plano urbano mais antigo que eu conheço, do ponto de vista de plano, de projeto. E que tem os procedimentos que nós conhecemos para a Península Ibérica, para Portugal, etc. Todos os estudos acabam por ir a partir disto. É muito curioso. E cá está, reparem, é um desenho absolutamente quase diagramático, mas com a expressão suficiente e reconhecendo-se o palácio. O castelo, a igreja, o palácio local, e depois o loteamento interno, com o nome dos proprietários, as ruas, etc., as torres corretas, e a ideia de que isto é uma península, um penhasco sobre o mar, e cá está o mar representado com estas ondas. Portanto, é um desenho absolutamente esquemático. Eu volto atrás apenas para fazermos alguma revelação. Digamos, esta vista é mais idealista em relação, é mais, digamos, estereotipada em relação ao que lá está do que o próprio desenho que surge aqui. Bom, avançando rapidamente, portanto, da Idade Média conhecemos também desenhos, que é o famoso álbum, são umas 20 e tal pranchas, de um senhor chamado Hirab Donancourt, que se considerou durante muito tempo que era um pedreiro
medieval, um mestre pedreiro, não é verdade, segundo parece, era alguém que terá viajado e feito estes apontamentos. A verdade é que é um caderno que depois foi muito copiado e que começa, e que vai desde elementos de arquitetura, arcos botantes, rosáceas, cabeceiras de igrejas, daquelas já de caminhar para o gótico final, não é? Embora isto ainda seja século XIII, aqui com o deambulatório, os sistemas de vitrais das cabeceiras, e depois um conjunto de pormenores, e há pranchas que inclusivamente mostram gruas, guindastes, etc. Portanto, não é meramente arquitetura, mas também maquinismos ligados à construção civil, digamos assim, embora na altura não se chamasse, às fábricas, é o que mais sentido dizer, mas que é muito. Depois também tem pormenores relativos à escultura, aliás, figurativa, de grande qualidade, como era. Nós criámos um pouco a ideia de que o culto do corpo e o desenho correto e as proporções corretas são do Renascimento. É mentira, quer dizer, a partir do século XIII, como sabemos, há escultura medieval absolutamente humanista, no sentido figurativo do termo, mas é muito interessante que existisse já a capacidade de representar com grande rigor, com proporção. A proporção é um elemento fundamental no tipo de desenho que nós devemos usar. Já falarei daqui um bocadinho. A proporção até mais no sentido da correta relação entre os objetos. Não é? As coisas podem estar distorcidas, mas se a relação entre os objetos estiver correta, o desenho pode ser utilizado, dá-nos jeito. Quando as coisas são completamente destramelhadas, não fazem sentido, uma coisa que está à frente, não está à frente, está atrás, etc. Como acontece em muitas gravuras, designadamente aqueles álbuns do Jorge Brown, já lá vamos, inutilizam o desenho desse ponto de vista do conhecimento depois das realidades. Bom, mas temos outro senhor, também um burguês, o senhor Bertrand Boisset, em francês, não é grande coisa, de Retendo à Plantage, que é claramente, portanto, é um tratado de agrimensura, que foi recentemente, há um ano ou dois, foi publicado, o tratado com um conjunto de desenhos notável, e que é claramente um compêndio para explicar como é que se fazem as coisas, como é que se demarcam territórios, quais são os instrumentos e como é que isto se faz. O que é muito interessante, porque é numa altura em que, vocês sabem melhor que eu, a Europa está numa retoma populacional e, portanto, novamente, há a população para ocupar território, é preciso dividir o território, reparti-lo, organizá-lo. E a seguir eu tenho uma placa com outro tipo, um slide com algumas das páginas. Este é o desenho que eu acho curioso, porque mostra várias técnicas. Como é que eu divido terra, isto depois está tudo transcrito, não é? Como é que eu divido parcelas, as courelas, ou como nós quisermos chamar, não é? Como é que eu as divido, qual é a proporção, como é que isto funciona, os marcos, o sistema de marcação aquilo que deve ser feito para as coisas proporcionadas, o sistema de medidas, já vamos às medidas portuguesas, mas baseado muito na vara, no palmo, etc. Não é? Depois, há alguns problemas aborrecidos que ocorrem, que de vez em quando há uns acidentes fotográficos, como um rio. Como é que eu resolvo o problema de transpor e fazer a medição de um lado para o outro do rio, não é? Quer dizer, nem sempre é simples. E, portanto, a ideia de criar alinhamentos aqui através de sistemas de ângulo reto que depois permitam outro tipo de extrapolação geométrica e a ideia de que tudo deve ser registado. A história, há documentação em Portugal sobre processos destes, a partir de muito cedo, mas sei lá, a partir de Dom Afonso III, com Diniz, há sistema, quer dizer, há muito esta ideia, a tal figura do povoador, não é? Que é o homem e repartidor de terras, etc. E, portanto, como as coisas, cá estão eles, é evidente que a desproporção é total, mas dentro do terrenito que já foi dividido, isto parece ali um luteamento do J. Pimenta, ou coisa afim, com a labrar a escritura, e se virmos então no conjunto seguinte, vemos mesmo esses jatos. Não é? É muito curioso, por exemplo, aqui, como isto provavelmente é um conjunto de notáveis, agentes régios, clérigos, etc., que assistem, são as tais testemunhas, não é? E depois alguém que faz a medição, este homem está ali a fazer a medição,
E as várias ações, este livro é muito interessante porque ele tem um mapa no meio, o papel, a questão urbana e muito a questão do registro, não é? Isto livro já, de certeza que estão a lembrar-se de documentos daqui, dali, da lá, que podem ser ilustrados com isto, os tais atos de medição, de partição de terras, discussão, a vários níveis. E depois, é evidente, depois há aqui um conjunto de dados muito curiosos ao nível dos próprios instrumentos usados. Portanto, a Idade Média já muito... Há uma tradição enorme durante a Idade Média de conservação de uma herança clássica, quer dizer, os tratados, o famoso tratado de arquitetura do Vitrúvio só chegou ao Renascimento através de cópias produzidas na Idade Média, o que significa que alguém se interessava pelo assunto. O Vigésio, ligado às questões há mais, quer dizer, os tratados de hidráulica, os tratados de engenharia militar, que chegam todos, são tudo cópias, e os tratados de agrimensura, dos Grammaticon Veterans, também do período romano, são, no fundo, toda essa tradição nunca se perdeu, fica registada e vai sendo copiada e chega ao Renascimento preservada através de sistemas de cópias que chegam. Portanto, há aqui uma cultura que, obviamente, aguardou na Idade Média a oportunidade para voltar a ser útil, digamos, dadas as várias vicissitudes que houve durante a Idade Média, vocês dominam melhor que eu. E depois o desenho do homem do poder. É muito interessante como um senhor, já vos digo quem é, porque eu sei o nome sempre de quem faz os desenhos, nem sempre de quem os encomenda, mas que é o caso do, faltar deste senhor, o Duque de Bourbonnais, Charles I, que pede ao seu arauto, que é o Sr. Guillaume de Revel, por isso é que isto se chama o Armorial de Revel, e chama-se Armorial porque ele vai descrever precisamente em desenho, nestas datas, cerca de 1450, as povoações daquele território. Faz muito lembrar o processo do Duarte de Armas. Isto foi muito engraçado que nós não conhecíamos. O Duarte de Armas era assim uma coisa estranha no meio do panorama europeu e ultimamente temos vindo a encontrar exemplos, não muitos, na Europa, de senhores que mandam, querem representações das suas cidades. Já lá vamos a propósito do Duarte de Armas. Isto pode parecer um pouco estereotipado, mas tem os códigos suficientes para o tipo de mensagem. Aqui a questão do armorial é porque a maior parte dos desenhos depois tem os brasões e foi confundida enquanto tal, mas obviamente não se trata da questão do armorial. Eu escolhi dois desenhos de propósito que não têm armas, porque no fundo o que se trata aqui é de representar o território e as cidades deste recinto. Bom, portanto, várias formas de representação. Cá está o Duarte de Armas, que em 1509, como sabem, é pajem, o outro era arauto, a coisa não é muito diferente. É pessoal de acordo com gente para desenho, digamos assim, que é enviado para desenhar as fortificações, as vilas, usando, digamos, transliterando o título do Francisco de Holanda, é da fábrica que falece às vilas de fronteira, poder-se-ia chamar assim, e que é um verdadeiro relatório do estado da fortificação do país na fronteira entre Portugal e Espanha. Sabia-se que mais tarde ou mais cedo a coisa não ia continuar tão pacífica como então estava. Sabemos também que o Duarte de Armas vai ao norte da África e fez desenhos de Marrocos. Não se conhecem os desenhos. Mas, portanto, há uma obsessão e que se inicia aqui de forma muito clara na coroa portuguesa e depois está a prolongar. Todos aqueles desenhos que nós trabalhamos aí seguiam muito no Oriente, a partir da matriz do Herédia e depois também do Pedro Barreto Rezende, do relatório do Carlos, etc., são relatórios enviados para a coroa a explicar como é que aquilo está, os sistemas defensivos, etc. Não há uma ilustração, são de facto desenhos de alta tecnologia na altura, não é? A tecnologia que era o desenho, e alguns deles, claros, até de espionagem para demonstrar, e por isso é que os desenhos, não é por acaso que uma das coleções está em Haia e outra está em Munique e outra foi parar uma biblioteca americana e outra está em Espanha, porque elas de facto eram roubadas e copiadas
pelas outras potências, a uma das potências na altura que era Portugal, e portanto é muito interessante este jogo. Portanto, não foi só o mapa de Cantino que foi roubado, os desenhos das vilas também. Bom, o Duarte de Armas é um manancial incrível de informação. Cada vez que eu olho para um desenho de Duarte de Armas, aparecem sempre coisas novas. Reparem como ele é rigoroso naquilo que é a encomenda, que é o estado da fortificação. Esta Barbacã está derribada, aquela torre falta de metade, a posição das coisas, aquilo que podem ser os padrastos de ataque. Está bem que este monte tem uma forca, ok, mas nós ficamos a saber, numa altura em que começa a aparecer artilharia, quais são os pontos que podem fragilizar esta localização. O detalhe dos mata-cães, todos estes pormenores, o Castelo de Vigo, por exemplo, muito interessante também, e o nível de pormenor, porque o problema que se coloca, parem aqui estes torreões da Barbacã completamente desaparecidos, em alguns casos não há muralha, e portanto, quando nós começamos a ver os pormenores, vemos que as coisas não são por acaso, porque o casario, muito difícil de compor a malha urbana a partir daqui, mas há coisas que eu sei, que têm casas cobertas com polvo e outras cobertas com telha, não é por acaso. Porque eu, num slide seguinte, já vou ver quando elas são cobertas com xisto, o desenho é diferente. Portanto, eu vou-me habituando e vou olhando e vou vendo coisas diferentes, não é? Estes pormenores de seteiras, obviamente completamente desproporcionada, mas se eu desenhasse a seteira proporcionada, ela era um ponto. E eu preciso saber que ali é uma seteira. Portanto, o Duarte de Armas, cá estão, aqui no caso de Vinhais, eu já tenho lajeado de xisto, não é? O pelourinho, a torre, portanto, eu vou tendo elementos de caracterização do edificado que são importantes do ponto de vista da paisagem urbana, mas do ponto de vista também da estratégia e do conhecimento do território. Este carro desenho da Mesquita de Mértola, isto é uma reconstituição da Mesquita, a igreja que está, não é? Santa Maria. Isto é o desenho que está no Duarte de Armas, com o devido apontamento, aqui está a Mesquita, e a reconstituição antes daquela unificação que foi feita com uma única cobertura que lá temos hoje e que bate certo depois com a estrutura interior. Portanto, são trabalhos já a nível de 3D, como seria a Mesquita, nesta altura, antes da reforma que foi feita posteriormente. Bom, e mais elementos, mais uma vez, a forca, a talaia, a igreja, aqui se faz a audiência, portanto isto era a casa da Câmara possível, na altura, não é? Eles começam assim, o cruzeiro, o poço coberto, portanto os vários elementos que nós conseguimos ir vendo e que não são ao calhas, eles estão na posição correta. Muitos destes elementos nós vamos aos sítios e identificamos lá. Quer dizer, é evidente que a fonte já foi substituída por uma coisa barroca ou não sei o quê, mas era aquilo que eu dizia há pouco, uma coisa é o desproporcionado, outra coisa é as coisas estarem no sítio relativo, e isso dá uma grande fidelidade e torna muito fiável o material do Duarte de Armas, que é de facto espantoso, e que está à frente, digamos, dos exemplos europeus desta época, com uma diferença de 50 anos. Nós neste momento conhecemos já umas 4 ou 5 álbuns deste tipo na Europa Central, e no caso português é muito curioso que o Dom Manuel tenha feito esta encomenda. O rigor chega ao ponto de algumas das plantas têm cotas. Cotas é aquilo que são as dimensões escritas no desenho. Uma coisa é os desenhos serem mesuráveis com uma fita métrica, portanto estarem à escala. Outra coisa, nós temos ali o número de palmos. Aqui é uma seteira, aqui temos o número de palmos. Isto é o caso de Chaves. Nós fizemos o desenho disto com as medidas que lá estão em cima do levantamento atual. Portanto, o nosso ponto de partida é sempre o levantamento atual. Nunca usamos como base mais nada senão a realidade atual, e bate absolutamente certo. Portanto, cá está, estão a ver o quadrado, o forte exterior, que é este aqui, não é? Estão a ver ali os torreões, aqui por fora, e aqui o outro recinto, e por último a torre, que tem rigorosamente as dimensões. Aliás, está aqui a fotografia. Portanto, o grau de rigor do desenho, quando ele tem elementos e quando ele cota, é absoluto. É muito interessante, mas isto só portanto, isto é só para vos dizer que o Duarte de Armas não é, os desenhos do Duarte de Armas de facto não são ilustrações, são documentos. Portanto, a minha ideia, isto é que já não serve para nada.
Estes álbuns começam a aparecer, mal aparece a imprensa, não é? Do famoso George Brown, isto aparece grafado de várias maneiras, ora com o nome, a maior parte deles com títulos em latim, são álbuns diferentes. Um pouco para todo o mundo, não é? Nós temos desenhos deste editor, deste produtor, chamemos assim, para Goa, para Diu, para Ceuta, para Tanger, etc., para todo o mundo, para Lisboa. O que acontece é que ele, lá está, é a tal crítica da fonte, ele obviamente que não ia a lado nenhum, ele estava lá quietinho, na Alemanha, e em Augsburgo, se não me engano, e tinha correspondentes que lhe mandavam desenhos. Ora, a qualidade, há desenhos destes álbuns que têm alguma qualidade do ponto de vista daquilo que representa, que nós podemos usar, depende de quem manda o desenho, depois depende de quem passa o desenho para a gravura e depois dependendo da impressão, etc. Isto é o Coimbra, que é muito usado. Eu conheço muitíssimo bem esta época. Este desenho não serve rigorosamente para nada. Está tudo mal. Quer dizer, independentemente da representação, por exemplo, de Santa Cruz, não é? Nós sabemos que o mosteiro era do lado esquerdo e a igreja do lado direito. Ainda hoje, não é? Depois Figueiras é ali. Jamais a igreja de São Domingos ficava aqui e a de Santa Justa está ali, não é? Está tudo mal. Não, desculpem, isto aqui é que é Santa Cruz. Santa Cruz, São João das Donas, não é? Ou, já não sei, estão a ver a minha confusão. Santiago, talvez ao lado de Santa Cruz, não é? Portanto, nada bate certo. É evidente que eu podia estar aqui a ler a legenda. Isto é o colégio isto é a Rua da Sofia, não é? O colégio de São Miguel de Todos os Santos. E cá para cima o erro continua. Esta troço da muralha nunca existiu. Houve muita gente no século XIX e XX a escrever que era para virem cá abaixo a água, não sei o quê, não sei o quê. Nunca existiu, não há nenhuma memória, não aparece em lance nenhum, não se sabe de nada. Há, evidente, apontamentos interessantes. Isto seria o convento de Santana, que estava a desaparecer, Santa Clara e São Francisco. Bom, mas é um desenho que não tem, é muito sugestivo, mas este sim é uma ilustração. Já este desenho de Coimbra, de 1668, são duas metades, tem metade do lado direito e tem metade do lado esquerdo, é do enorme rigor em relação à figuração que tem. Isto é uma viagem que Cosme Médicis para Portugal, traz um desenhador com ele que vai desenhando os sítios por onde passa, e de facto é um desenho muito curioso. Cá está Santa Clara à Velha, a ponte, aqui o Meirita, depois isto já era a mudança de São Francisco, o convento de São Francisco, o masculino, já tinha mudado, já tinha desaparecido daqui, e depois isto é em detalhe, a reprodução não é muito boa, mas é de uma grande fiabilidade. Lá está, as coisas batem certas, e nós pegamos numa fotografia do século XIX sobre pombos e bate certo. Bom, portanto, este cuidado com a questão das fontes. Depois, nos sítios mais insuspeitos, às vezes aparecem coisas de grande interesse. Isto são aqueles mapas com rumos, não é? Com rosas de ventos e rumos, que mostram os planisférios, primeiro mapa, este de Sebastião Lopes, 1565, que tem uma série de elementos grafados por ali fora. Mas que não eram elementos, não podiam ser, eu não sei se aqui há alguém que tenha carta de Patrão de Costa, ou de Altomar, ou de Faça Bela, ou de Campo de Barco, ou não sei o quê. Eu tenho, nós hoje as cartas náuticas continuam a ter elementos que são aquilo que na linguagem técnica nós chamamos os elementos com os picos na costa. Porque quando se está no mar a 20 milhas da costa, olhar para uma luneta, é muito importante perceber que a torre daquela igreja bate certo com o que é para saber onde eu estou. Nem sempre sei onde estou. O GPS pode ficar sem pilhas. Bom, isto na altura não tinham, e a verdade é que São Jorge da Mina, que aparece aqui, tem muito que ver, isto é um pequeno pormenor, com as outras representações de São Jorge da Mina. Uma primeira fase, a torre, e a torre depois fica, não é? Muito curioso como ele vai evoluindo. Sempre São Jorge da Mina é um grande ponto de referência na costa, no caminho, ao longo da costa africana. E reparem como, isto é toda uma mitografia, corresponde a este núcleo. Isto é o mapa holandês, já com o forte holandês, corresponde a este núcleo aqui. E depois, aproveito para falar, corresponde àquele núcleo ali, é evidente já sem torre, que ainda lá está. Mas isto só para vos dizer que uma das coisas que é necessário fazer cada vez que apanhamos mapas é tentar encontrar uma genealogia de representações, sejam elas de tipo forem, desde o mais antigo até, e que nos vai permitindo
acompanhar essa sucessão, não é? Ou essa degeneração, ou essa evolução, conforme seja o termo, sobre estas questões. Eu, por exemplo, são os famosos desenhos do álbum do Pedro Barreto Rezende, que é o desenhador, e o António Cabo, que é quem escreve o relatório, de cerca de 1635, feitos a partir de um levantamento de 1610 no Herédia, mas que nos mostra as povoacidades, livro das cidades e fortalezas, etc. Isto não está muito nítido, mas, por exemplo, Carambolim, todos estes desenhos, o pessoal da engenharia, da história militar, tem vindo a descobrir, por exemplo, o número de peças que estão aqui, de canhões, é rigorosamente o número de canhões que estava naquele baluarte naquela altura, porque depois tem um relatório ao lado e diz. Portanto, é um desenho, pega na fortaleza e ela parece um frango assado, né? Patinhas abertas, absolutamente parece que é tudo por acaso, não é? De facto, as coisas estão no sítio correto. E, por exemplo, a ideia da vila aqui ao lado e tal. Eu escolhi este em especial só para vos dizer, Portugal era uma posição portuguesa no interior, na Serra da Serim, a uns 30 km da costa, uma espécie de ponto forte, e os portugueses tiveram que sair daqui em 1738, nunca mais ninguém lá tinha voltado. Nós andámos imenso tempo a tentar encontrar o sítio, porque os sítios mudam de nome e depois em Hindu são uns e outros. Foi com base neste desenho que está aqui que nós não só identificamos o sítio, como subimos lá acima. E está lá esta torre aqui, e os espaços de acesso são estes. E aqui de facto há uma passagem que se passa dali em túnel. E, portanto, é muito curioso pegar num mapa destes, que é o único elemento que nós tínhamos, para conseguir chegar à Serra da Serim, e tudo isto partiu de termos identificado uma aldeia, obviamente já não tinha a paliçada, não é? Isto é uma paliçada em madeira, e portanto estas técnicas de representação são fantásticas, e um desenho que parece um desenho de crianças, de facto tem os elementos todos que correspondem ao que lá existia no sítio. Pronto, eu acho que é com este que eu fecho esta fase experimental. Este também é um mapa tem travado em cima, atual. Isto é um desenho que tem esta dimensão assim, deste tamanho, no canto de uma lista das pessoas a quem o homem ia cobrar impostos. Portanto, é um cobrador de impostos da primeira metade do século XVIII, que faz um esquema na sua lista de fregueses para não se perder com o percurso, identificando as diversas vilas. Portanto, também parece um desenho absolutamente caótico. Devo dizer que podem pegar nisto e ir para Minas Gerais e depois de alguma habituação isto está tudo certo. As igrejas estão lá todas, a relação é esta. Tem duas torres, sim senhora. Quer dizer, tudo isto é muito curioso. É a zona de Minas Gerais, o Rio das Velhas, aqui Sabará, Caeté, etc. Portanto, isto é apenas para diversificarmos. Ainda há um desenho que eu gosto particularmente. Portanto, só para vermos que o caráter, como é que eu ia dizer, naif, isto é, a gente a desenhar mal, ouve-se, ainda hoje, não é? E, portanto, quando não há um cartógrafo encartado com conhecimento científico, no fundo, faz. Este desenho é um desenho intemporal, nós não conseguimos dizer se ele é do século XVIII pela técnica de desenho, não é? E é a Vila da Fortaleza, aqui com um forte, a Casa da Câmara, reparem a correnteza, o Pelourinho, a Forca, uma linha de água, o Enseada. Portanto, aqui já num estado quase de abstração absoluto, mas cheio de indicações muito curiosas e que representam o local. Só para vos dizer que há desenhos absolutamente insuspeitos e que têm um enorme potencial de representação da realidade, como este, e há desenhos que parecem que batem tudo certinho e que de facto depois as coisas não vão lá, mas não deixa de ser curioso ver. Bom, para não deixar de dizer que a questão da procura de uma cartografia científica, isto é o levantamento de Imola, feito pelo Leonardo da Vinci, logo em 1502, e que é de uma enorme exatidão, vê-se mal aqui, mas está meio sobreposto à fotografia do Google e bate certo com a cidade. Portanto, já há uma preocupação de representar com cuidado. Bom,
Passando então à fase da representação mais cuidada. Uma das coisas curiosas, que vocês sabem, pelo menos parcialmente, é que o sistema de medidas só é regularizado em torno do sistema métrico com a Revolução Francesa, e em Portugal só é assumido em 1856. Medidas de volume, medidas lineares, etc. Portugal tem uma característica única em toda a Europa, que é a de ter uniformizado o sistema de medidas lineares muito cedo. A partir do século XV está estabilizado, com exceção da braça, por isso é que eu tenho a braça entre parênteses. E para além de mais, era um sistema proporcional, portanto o palmo tinha 22 centímetros, isto é tirado do decreto de conversão, quando Portugal converte em 1856, exato, ao sistema decimal, é feita a equivalência, portanto o palmo 22, 33 é o pé, o côvado 66, portanto reparem, é tudo múltiplos, a vara são 5 palmos e a braça, quando estabiliza, que estabiliza mais tarde, são 10 palmos. Isto para dizer o quê? Que isto, por exemplo, é uma tabela de conversão de 1680 das várias medidas na Europa, que eram variadíssimas, não é? E as medidas de volúmicas ainda mais, em Portugal variavam de freguesia para freguesia, enquanto que as medidas lineares eram iguais em todo o Império. O que hoje nos facilita imenso, porque quando as coisas aparecem dimensionadas, portanto, aqui já há alguma técnica, e eu gosto muito de perder tempo em torno desta questão, mas apenas aqui um apontamento, senão não temos tempo. Só um dado importante, que eu mostro sempre este tijolo burro aos meus estudantes, porque ninguém percebe porque é que os tijolos burros teimam em ter 22, 11, 7, que é uma medida que nós sabemos. 22 é o palmo, 11 é meio palmo e o 7 é um terço do palmo. E, portanto, apesar da conversão do sistema decimal, o tijolo burro continua a ser burro e a ter esta dimensão. O que não é nenhuma brincadeira, porque, por exemplo, quando nós fazemos construção, isto modela o espaço. Vocês foram com cuidado por aí, por exemplo, nos bairros antigos, e verificarem, normalmente as molduras das janelas, as de pedra, têm palmo ou meio palmo. E o palmo bate mais ou menos à volta dos 22, até porque muitas vezes eles não iam lá com o palmo craveiro, usavam mesmo o palmo para medir. E, portanto, esta questão das medidas é muito interessante quando depois tem a ver com outras questões. Bom, desenhos antigos de arquitetura em Portugal conhecem-se muito poucos, talvez mais, haja quem conheça mais algum do que eu. Isto é o projeto para a Alfândega de Safim. A maior parte dos desenhos terão sido desmembrados, porque há imensa documentação. Tenho aqui uma longa lista de casos, que não vou ler, em que o documento diz, conforme o desenho que vai, né, faça-se isto, faça-se aquilo, não sei o quê. Portanto, o desenho era muito utilizado na comunicação à obra. Por exemplo, só o caso de Elvas, em 1513, Dom Manuel diz, porém, porque queremos ver a maneira da dita praça está feita, ele está a pagar a execução da praça de Elvas, vos mandamos que logo a mandes de puxar, e mais no certo que puderdes, com todas as suas medidas de longo e largo, e estas casas de Luís Mendes e pardieiros em que partem dela cabem, e quanto ocupam, e assim o que custaram no certo, para tudo vermos, e nisso mandamos o que nos bem e nosso serviço parecer. Portanto, ele quer dados absolutamente rigorosos, quer o desenho rigoroso daquilo que está a ser executado. Bom, este é para Safim, em Marrocos. Temos, vou tentar descodificar, um poço no meio de um pátio. Temos arcos, portas em arco, toda a volta, portanto, e a alfândega, no fundo, é um edifício em torno de um pátio. Podem acreditar, pois, um desenho absolutamente primário. Há outro tipo de desenhos. Este, por exemplo, eu inverti a cor, mas é como é que se chama isto agora? Dá uma volta no nome. Em Alcácer, a couraça de Alcácer de Seguer. Este é um desenho para Cananor. Reparem já a representação também das peças de fogo. Isto é uma torre de Belém tosca, não é? Sem decoração. Tem a torre antiga e tem o baluarte sobre o mar. Reparem o tipo de elementos com os canhões, o tiro rasante, etc. Portanto, são desenhos ainda muito esquemáticos, logo do princípio do século XVI. Mas, por exemplo, encontrei isto quando andava a fazer a minha tese de doutoramento.
que é um contrato de um carpinteiro que vai arranjar, aliás são dois contratos mais ou menos na mesma altura, o Pedro antes, que vai arranjar a cobertura da Igreja de São Domingos e da Igreja de São Francisco, este é de São Francisco, e também alguns elementos interiores, e já é aqui no desenho de São Francisco, que são os tais que depois desaparecem por causa do soneamento do Mondego, que são feitos mosteiros novos. Este é o pormenorzinho do que seria São Francisco, naquele desenho que eu há bocado disse mal, mas percebemos uma igreja com cabeceira de 3 naves, as várias colunas, etc., o traseiro. São Domingos é mais primário, porque é o desenho da igreja toda. Ficamos a saber coisa que não sabíamos, apareceu agora a 10 metros de profundidade, quando estavam a fazer um parque de estacionamento, que era uma igreja com coro alto, com 3 naves, com uma cabeceira de 5 naves, aquelas cabeceiras góticas de 5 naves, portanto uma igreja provavelmente de grande impacto e que entretanto desapareceu, mas que o contrato descreve com as medidas, etc, porque eles vão arranjar a cobertura e a madeira, etc. E reparem como o contrato tem anexo de desenho. Bom, agora, rapidamente, para mostrar de uma forma muito célere, contrariamente ao que nós dizemos, ou fomos dizendo aqui, quando eu comecei a trabalhar nestas coisas, já uns 15, 20 anos atrás, dizia, não temos desenhos, é que pena, os italianos estão cheios de desenhos. Nós estamos cheios de desenhos. Tem vindo a aparecer desenhos. Se não fosse o terremoto, não sei mesmo o que é que a gente faria. Não é? Porque tem vindo a aparecer sistematicamente em vários sítios, eles não estão organizados. Não é? Isto, por exemplo, é uma representação de Lisboa. Lisboa tem uma iconografia riquíssima em termos europeus, é das cidades, digamos, com mais representação, a identificação de pequenos detalhes. Isto é apenas para o passo atual de Ribeira das Neves, só para lembrar que isto tinha 2 linhas de água e podre no Rocio, e quer dizer, há uma estrutura anterior que é aquela a que eu desce, que estes desenhos representam. Por exemplo, este apareceu há relativamente pouco tempo, apareceu agora há 3 anos, que foi identificar Érgua Nova de Lisboa, é evidente, muito esticada proporcionalmente este desenhador devia ter a menina do olho ligeiramente alongada, mas é a Rua Nova de Lisboa, com os seus alpendres, o recinto curioso. Portanto, vamos ter, este é o tal desenho do Browning que não serve para nada, já há estes, por exemplo, que é o que está no Museu dos Contos Castro de Guimarães, da Browning Quarto Calvão, o chafariz de dentro, exatamente. Portanto, há uma iconografia que se vai levantando e que se vai identificando na própria pintura, etc., que nos vai dando ambientes de como a cidade era. Não é? Quer dizer, não é por acaso que está tudo de negro e há alguém vestido de vermelho, são os negros propriamente ditos, portanto vai-nos dando ambientes que podem ajudar a complementar muito daquilo que nós sabemos das descrições e depois ao nível da arquitetura. Há outro tipo de representações, isto são os desenhos muito fraquinhos de leitura, isto é o terceiro passo, que é uma vista de Lisboa do Francisco de Holanda, na fábrica que falece. Portanto, se nós começarmos a somar as fontes todas, e aqui estamos naquele ponto de viragem entre quando começam a aparecer pessoas que de facto já têm uma formação de outro tipo para representação, temos muitos elementos. Este é o famoso desenho que está em Turim, que mostra o terreiro do Paço ainda sem o torreão, apenas com o baluarte do Boitaca, e a construção, o início da construção da Igreja de São Sebastião, que era esta, que o Francisco de Holanda já representa. Ele, aliás, a única coisa que ele diz no desenho é que representa que a Igreja devia ter uma grade à volta. Portanto, a Igreja chegou a ser construída, isso é uma outra história, tem a ver com a relíquia do braço do São Sebastião, que andou a passear por Lisboa no dia do nascimento do Dom Sebastião, por isso é que Dom Sebastião se chama Sebastião. Esta história toda. Bom, mas estamos a falar, há muita cidade representada no século XVI, cidades portuguesas designadamente costeiras, Sines, está aqui a vila de Sines, toda em costa, e porque isto nos vai conduzir, Sesimbra, são desenhos, por exemplo, uma coisa que se desconhecia em Sesimbra, que é o projeto de muralhamento de Sesimbra, que agora se vão reconhecendo alguns elementos do local. Funchal, esta é mais conhecida, com desenhos, uma peça que levanta, este pedaço aqui, levanta, porque é o que se está a projetar, é para ver como é que fica. São desenhos conhecidos. Vila de Conde e Guimarães. Guimarães, que é uma que apareceu, foi identificada há pouco tempo,
e que eu vou só mostrar o rigor que isto tem e que nos permite, porque tem planta do palácio, planta do castelo, planta da Igreja Nossa Senhora da Colegiada de Oliveira, etc. E o rigor que elas têm. E também tem elementos que levantam. Há pecinhas que estão lá coladas no desenho que nós levantamos e que dão, cá está o Palácio dos Duques de Bragança, o perfil do castelo, portanto, elementos que se levantam a 90 graus, é muito curioso. Bom, um dado que é importante é que, obviamente, que a maior parte dos levantamentos, pela falta de elementos rigorosos como nós temos hoje, georreferenciação, tribulitos, etc., têm deformações. Não é? Estes mapas, muitos deles têm deformações. Desenvolve-se já há muito tempo software para pegar nos mapas e pô-los no sítio, digitalmente. Ao ponto de agora haver software, podemos visitar o site, mas não vale a pena, podemos ter, que este é um software feito por historiadores. É tão simples de usar. E que basicamente pega-se num mapa antigo, identificam-se pontos em comuns com o mapa atual. Eu pego uma carta antiga e vou lá e vou clicando nas esquinas dos edifícios que eu sei que estão no mesmo sítio que estão hoje. E no fim carrego no botão e o mapa faz isto à minha frente e fica ajustado à realidade de hoje. Portanto, dá para sobrepor. E aqui está a representação, isto é um dos mapas que vem no site, mostra como ele era torto e, no fundo, o que o software vai fazer é tornar estas linhas direitas para que a grelha bata certa e seja possível de sobrepor ao atual. Portanto, hoje em dia há técnicas, já há bocado estava a dizer, está tudo lá, cá está Guimarães, para o castelo, isto é uma fotografia do Google, o palácio, muito se disse mal da reconstrução do Palácio dos Duques. Bom, a arquitetura cá para cima, aquele lado mais vestido da coisa. Agora, a implantação é rigorosamente a que nos aparece no mapa de Guimarães. Reparem o próprio castelo, a torre de homenagem, está tudo no mesmo sítio, não é? Inclusivamente a distância, reparem a proporção. Portanto, o mapa já é um mapa de grande rigor, 1570. Portanto, representa-nos, no fundo, a cidade medieval, aquela cidade a duas velocidades, de dois núcleos, de que a Maria Conceição Falcão Ferreira desenvolveu o estudo, não é? O núcleo de cima e depois o outro de baixo. Eu não vou mostrar muitos detalhes. Isto é o levantamento atual, a fotografia do castelo. Cá está o pormenor do castelo e a fotografia do castelo à mesma escala. Isto já foi feito com tal software. Portanto, já deu para meter o desenho nos eixos, digamos assim, que é literalmente meter o desenho nos eixos. Aqui está o Paço dos Duques, também levanta, aquela imagem que vocês viram há bocado, era aquela folhinha levantada que tem um alçado por baixo. Não é? O hospital, várias referências, e a Igreja de Oliveira. Tem um ar absolutamente, levou Telha Nova, não é? Mas tem o interior da igreja. E a Casa da Câmara, isto aliás ajudou a Luísa Trindade a fazer um estudo sobre a Casa da Câmara, porque havia uma série de equipes, até ao lado da Oliveira, com a Oliveira, e com o cruzeiro, a torre, etc. Bom, o rigor disto é espantoso, o rigor do mapa. Quando nós pegamos aqui e vamos fazendo, isto é mais fácil verem assim do que... portanto, os ângulos são rigorosos. Portanto, reparem como esta cartografia nos pode ajudar a olhar para Guimarães e ver a Guimarães medieval a partir destes elementos desenhados, que são do século XVI. Eu não trouxe nada que não fosse do século XVI. Isto, por exemplo, já é entrado naquilo que é o tal trabalho do desenho sobre. E com isto agora vou mostrar um conjunto de casos. Isto é o meu trabalho de recomposição das muralhas de Coimbra. A maior parte disto está lá tudo. Foi feito para depois dar origem a uma maquete com os elementos principais da cidade em 1200. Este é o detalhe que eu vou mostrar a seguir, que é um dos grandes orgulhos da minha carreira. Foi ter feito isto com base neste desenho, que está aqui, que é o desenho do período pombalino, com recomposições em 3D, não é? Estudarmos o sistema de defesa do castelo, que está aqui, o reduto, etc. E quando, há uns 4 ou 5 anos, se fizeram escavações arqueológicas, a margem de erro deste desenho em relação à realidade foi de 40 centímetros. A partir do mapa antigo, em cima da situação atual. Portanto, aqui, reparem, o Dom Dinis está à porta da Torre de Homenagem, a estátua do Dom Dinis na alta. Portanto, como isto se pode usar,
Isto é uma coisa apanhada, que é muito curiosa, fotografia de Sagres, de promontório, o desenho do Drake e a execução do desenho do Drake em 3D, com base aqui neste livro. Eu sei que já devia ter terminado, vários trabalhos vou passar. Este site, vale a pena dar-vos este site. Tomem nota, dá para brincar. Câmara de Lisboa. Não deu, não dá, mas já agora. Câmara de Lisboa tem um site que tem os mapas todos da cidade, exceto um que eu vou mostrar no fim, em que eu, indo àquele sítio, vou ali àquele link aqui dos botõezinhos. Portanto, eu tenho que entrar aqui na câmara. É isso que eu estava a fazer. Não deu. E consigo ver toda a cartografia de Lisboa sobreposta à cartografia atual. E, portanto, eu posso pegar no mapa de 1650, nos mapas pombalinhos, etc. Isto está disponível para fazerem em casa, aumentando e diminuindo e vendo, depois posso mostrar como. Bom, este é o trabalho que fizemos sobre o Bairro Alto. Passar muito rapidamente, porque este pedaço do Bairro Alto não caiu com o terremoto, mas caiu a seguir. Fizeram-no cair, ou caiu só uma pequena parte, que é aquela zona, a primeira fase do Bairro Alto, abaixo do Largo de Camões. Tem muita cartografia de apoio. Está aqui representado. Deu origem, portanto, mostro-vos o trabalho de uma forma muito rápida. Há levantamento, na altura, feito por fins cadastrais. Aliás, estes desenhos são do Eugênio dos Santos, a descrição de tudo aquilo. E nós conseguimos reconstituir a malha deste tecido, que não tem nada a ver com o que lá está. Curiosamente, depois perceber como é que foi feita a evolução do Bairro Alto por fases, não é? A construção por fases. Não é isto. Só para, portanto, eu estou a trabalhar com base na cartografia antiga. Os quarteirões são quarteirões com dimensão do chão, 30 palmos por 60, que se vai verificando. E só, portanto, a partir da cartografia antiga, vou andando muito rapidamente, até porque isto seria uma série de pormenores técnicos que não interessam muito, nesta conversa, eu acabo por verificar que todo o Bairro Alto, incluindo aqui a zona já de Santa Catarina, de hoje, isto é feito sob o levantamento atual, tem por base, tem em cima, uma malha de quarteirões de 30%. Depois vão-se chegando por ali fora. Então, há uma partição absolutamente regular de todo o território. Que é evidente que na zona, reparem, só não tem onde já existia. Ao longo da muralha, a Rua da Misericórdia já existia, aqui à frente, e a rua da calçada, que vai para a calçada do Combro, também já existia, já tinha construções de um lado e do outro, aliás, o Palácio Maria Alta, etc. E, portanto, isto é muito curioso. Mais curioso é que isto sobrepõe-se à fotografia aérea atual. No meio disto tudo, a muralha. E, portanto, esta é a tal história do desenho feito sobre os elementos cartográficos. Eu passei muito rapidamente, os vários elementos cartográficos nos permitem fazer isto. O desenho de 1650, com a muralha, que está ali. Este desenho, sabe-se que foi feito o Tinoco, o desenho em cima de uma base que não se conhece. E apareceu esta peça, que é um desenho da década de 1580, datado por mim. O Gabinete de Estudos Holísticos, a quem eu passei depois, que está na Biblioteca do Rio de Janeiro, está a trabalhar este desenho. Um desenho que vê-se bastante mal assim, mas que tem uma pormenorização. É a planta mais antiga de Lisboa que se conhece até hoje. Infelizmente, é do Bairro Alto para a Junqueira. Vou passar muito rapidamente. Nós inserimos, lá está, o desenho sobre o desenho, não é? Portanto, o trabalho já com a georreferenciação, e verificamos que encaixa perfeitamente na planta do Tinoco. Portanto, o recado que está dado para os colegas da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vejam lá se tem lá o outro pedaço que traio com a família real. Bom, dá uma série de detalhes pequenos, isto é ali no Moinho de Vento, a Avenida de Santa Mar. Aqui se pode fazer uma fortaleza, isto é ali na Rocha de Condóbitos. Este desenho é um levantamento mandado fazer pelo Filipe II quando chega a Lisboa, basicamente. Quer dizer, tudo leva a crer que ele chega a Lisboa e manda fazer um levantamento. Como se sabe, quis fazer, tem marca d'água, permitiu também datar. Nos atrás a marca d'água tal e qual como se faz nos documentos escritos. Isto é um Fabriano
em uso no Vaticano na década de 1570. E há um conjunto de elementos, um convento, etc., que permite datar isto de 1570. O engraçado é que a zona de Alcântara, como era atoladiça, como os edifícios foram desenhados primeiro num sítio, são aqueles conventos do Calvário, as propriedades, e depois são chegados por cima. Está aqui a Ermida de Santa Mar, portanto esta zona já tem um desenho bastante mais difuso. Eu tenho que terminar, e por isso é que estou a acelerar. Isto é o desenho trabalhado por nós com a malha urbana em cima, mas, portanto, era um pouco esta volta, desde o tipo de material, o tipo de interpretação, por outro lado, os erros, os equívocos, daquilo que se pode ir buscar a sítios insuspeitos, e depois o que é possível fazer com o desenho reavivante. Cá está o pormenor, que a muralha encaixa rigorosamente num desenho, encaixa rigorosamente em cima do outro. É evidente que isto é feito por meios informáticos. E cá está o desenho já com a malha do bairro alto em cima, que também encaixa perfeitamente. E pronto, termino aqui. Obviamente que eu sei que não teremos muito tempo para conversa. Eu costumo pôr o meu mail ali, mas depois, se alguém quiser algum esclarecimento, algum dado, ou se tiver algum dado, fico ao dispor, porque nós, digamos, quando eu digo nós, já é um grupinho de pessoas que trabalham comigo. Fazemos a nossa vida, e disto a nossa vida, e divertimos bastante, devo dizer. Muito obrigado. Agora convido toda a gente para o lançamento do livro da professora Lídia Gonçalves, que vai decorrer aqui às 6 da tarde, e que penso que terá também interesse, que está no âmbito da Idade Média, que interessa a todos os presentes. Muito obrigada a todos e